Pessoas, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz e como vocês podem ver, estou num cenário totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Isso vai muito do tema do vídeo de hoje, né? Que antes que alguém venha falar, não, eu nunca esqueci a senha do canal, ok? Eu sempre tive, eu só não estava postando vídeo. Mas, enfim, isso a gente releva. Bom, né, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mudanças que revelam inconstâncias. E isso se dá muito com o tempo que eu tô vendo na minha vida agora. Pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando, pra quem não me segue no meu Instagram, inclusive, segue nós aí. Acho que o link vai estar na descrição ou qualquer coisa apareceu o arroba em qualquer lugar da tela. Pra quem não tá acompanhando, pra quem não sabe, no último ano e meio eu morei em Maceió, em Alagoas, né? Deus nos direcionou a minha família para lá e a gente foi enviado como missionários para lá. A gente deixou tudo que a gente tinha na cidade que a gente morava antes, que era Floripa, e a gente foi para lá. E a gente passou um ano e meio lá servindo na igreja da Maná Church de Maceió. E cara, a gente sabia que por mais que a gente fosse lá para aprender tudo, a gente não ficaria para sempre lá. Deus iria transicionar a gente, mudar a gente para algum outro lugar, levar a gente para algum outro lugar, até porque a gente é missionário, então a gente tinha uma convicção muito forte disso. E dito e feito. Então, no último dia 31 agora, nós tivemos a inauguração da Maná Church Pedra Branca, que é em Santa Catarina, Palhoça, que é a cidade quase que do lado de Florianópolis. Ou seja, depois de 1 ano e 6 meses fora, eu voltei para a cidade onde eu cresci. Por pouco tempo, a gente presume, então vou ficar um tempinho aqui com esse cenário ainda, mas é possível que daqui a alguns meses a gente vá mudar ele de novo, eu não sei, a gente não sabe de mais nada. Mas a gente tem essa impressão de que é por pouco tempo que a gente tá de volta aqui em Floripa. E cara, como todo bom adolescente, eu não consegui lidar muito bem com a mudança de rotina totalmente drástica, né? Porque assim, a gente vai para outra cultura, outro clima e outra programação, né? Porque tipo, lá em Maceió eu tava de férias, porque as férias lá são em junho. Daí eu cheguei aqui, eu tive uma semana de aula e eu entrei em férias de novo. Agora é dia 25, então é a minha última semana de férias e depois eu volto para as aulas, né? Mas, cara, a gente chegou Dia 31 foi a inauguração da igreja, né? A gente chegou, acho que foi dia 20, 29, 28. Acho que foi 28 que a gente chegou aqui. Então, a gente chegou meio que na loucura, assim, numa casa nova, um lugar novo que a gente não morava antes, tudo. Então, até a gente se readaptar a tudo, foi uma confusão, foi uma loucura. E os 3 dias antes da inauguração também foram totalmente loucura, que foi a gente indo pra igreja, tudo. Que, inclusive, começaria a ter vlogs aqui no canal, principalmente agora que a igreja tá começando, pra vocês verem como é que vai ser as coisas, ok? Então, cara, foi basicamente isso. Mais uma vez a minha vida mudou de cabeça para baixo. Dessa vez eu soube um pouco mais cedo que a gente viria para cá de volta, mas mesmo assim se reacostumar é muito difícil. E eu confesso, eu tenho muita dificuldade de criar uma nova rotina assim. Tipo, eu consigo seguir uma que já estava estabelecida de boaça. Tanto é que lá em Maceió eu fazia tudo direitinho, tudo. Só que aqui, cara, aqui foi um pouco complicado. Então, tipo, eu vou ser sincero com vocês, eu dei umas escorregadas legal, assim, tipo, eu não conseguia fazer, eu por umas 2 semanas, assim, eu não conseguia fazer 2 semanas. Umas 2 semanas atrás, assim, não, uma semana. Eu não tava conseguindo fazer o meu devocional direito, não orava, tudo, a minha rotina tava uma bagunça, eu não tava conseguindo dormir. Então, assim, até eu me reacostumar com isso, eu tava meio que sofrendo um pouquinho pra voltar a ter uma rotina, né? O que, sinceramente, é meio que normal. Até porque, assim, cara, é uma grande mudança, né? Você trocar de lugar tudo depois de um tempo bom que você ficou em um, vai ser sempre uma mudança e eu não vou falar que eu sou super-homem e que eu nunca senti nada. Não, eu sinto as coisas, eu sinto as mudanças. E, cara, foi nisso que há mais ou menos, acho que semana passada, enquanto eu tava tomando banho ainda, Deus falou comigo, Deus me deu uma frase que por um acaso é o tema desse vídeo, né? Que são mudanças que revelam inconstâncias. E era o que eu tava vivendo, praticamente, né? Que basicamente... E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre mudança e sobre transição. Porque não sei se vocês sabem, mas transição e mudança têm significados diferentes, né?
E hoje eu quero tratar sobre essas duas coisas e como que elas revelam as nossas inconstâncias e como que a gente pode vencer elas, como aconteceu comigo. Porque, gente, pra quem não sabe, eu estou voltando, eu consegui fazer meu devocional tudo direitinho, tô voltando a orar, tudo. Então, quer dizer, eu nunca parei de orar, mas agora eu tô com os horários certinhos. Eu tô voltando a ter a minha rotina diária de devoção a Deus, além das outras coisinhas da vida normal mesmo, ordinária, que eu também tava escorregando, mas agora eu tô voltando aos pouquinhos, tá legal? Então, cara, hoje eu quero falar sobre mudança e transição, né? E para isso eu vou montar uma linha de raciocínio com vocês aqui. Então, o texto que a gente pegou, que eu peguei de base aqui, é o que tá em Josué. Cadê? Vamos lá, vamos Josué 1, vamos Josué capítulo 1, versículo 1 mesmo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Bom, ser bem sincero com vocês, eu tô gravando esse vídeo sem roteiro nenhum. O meu roteiro que eu tenho aqui tem 4 pontos, que foi os 4 pontos que eu tive durante o banho, durante a revelação que Deus me deu, né? Então eu tô fazendo tudo isso aqui meio que na hora. Eu peguei esse texto de Josué, tanto é que por isso que eu não sabia nem até onde eu ia ler, mas tá rolando, tá fluindo. Bom, primeira coisa que a gente precisa, que eu vou deixar estabelecida aqui, é a figura do Jordão, tá legal? Pra quem não sabe, o Rio Jordão é o maior rio que tem lá em Israel, tudo, né? E o Rio Jordão, ele aparece algumas vezes na Bíblia, mas eu quero destacar, mas aqui no nosso vídeo vamos colocar que o Jordão vai ser uma figura profética de transição, ok? Por quê? Porque na história de Israel, as duas maiores transições que tiveram aconteceram no Jordão. A primeira é essa que a gente acabou de ler, quando Josué atravessa o Rio Jordão com o povo, que eles saem do deserto e vão para Canaã. Então essa foi a primeira grande transição física. A segunda grande transição é no batismo de Jesus, quando ele se batiza no Rio Jordão, e aí a gente tem a maior transição espiritual da história de todos os tempos, né? Que é a partir do momento que Jesus se batiza que ele inicia o ministério e é guiado pelo Espírito Santo pro deserto, e assim se inicia o ministério dele. Então, cara, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre transição e mudança, tá legal? E aqui eu peguei os significados do dicionário ainda, vamos lá. Transição significa passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição, etc., a outra. Ou seja, transição tem muito mais a ver com você passar de um status, de um lugar para outro, ok? E mudança significa troca de um lugar, país, região, residência, etc., para outro. Ou seja, aqui a gente tem transição, que é passagem, e mudança, que é troca, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente entende primeiro que o que aconteceu no Jordão, nos dois exemplos que eu dei aqui pra gente, foi o quê? Primeiro foi uma transição, ou seja, o povo de Israel estava transicionando do deserto para Canaã. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Primeira passagem, primeira grande transição que aconteceu na história de Israel foi uma transição mesmo. O povo saiu do deserto e foi para Canaã. Segundo ato que acontece no Jordão é quando Jesus se batiza. E aí a gente tem uma mudança, porque daí a gente tem uma troca. Porque a partir daí vai se iniciar o ministério de Jesus, que em algum momento vai cair na salvação. Ou seja, a gente vai deixar de ser pecadores, vamos passar a ser filhos. Então isso é uma mudança. Por quê? Porque Jesus nos pega de uma condição de pecadores, condenados à morte, sem salvação nenhuma, e ele nos tira daqui e coloca aqui, onde nós somos filhos, herdeiros e não merecedores, mas que nós podemos ter livre acesso à graça de Deus. Então, cara,
é isso que a gente precisa entender. Vamos lá. Toda transição ela traz duas coisas. Ela traz os novos desafios e as inconstâncias antigas. As inconstâncias pode ser o que se aplicar no seu caso. Sei lá, você tem dificuldade de quando muda muito sua rotina você voltar a ler a Bíblia. Ou então, sei lá, um pecado que você caía bastante agora você cai, ou a preguiça. Qualquer coisa, isso pode ser sua inconstância antiga. No meu caso foi que eu não conseguia voltar à minha rotina, né? Porque inconstância, preguiça e por aí vai. Então, cara, o povo quando ele entrou em Canaã, ele teve que lutar, ele teve que guerrear, ele teve que conquistar. E isso é o que acontece quando você transiciona para um lugar novo. Isso é o que acontece quando Deus te troca de um lugar para outro. Porque é a mesma coisa que acontece quando Jesus se batiza. Porque por mais que quando Jesus morreu nós tenhamos livre acesso ao Pai, o pecado ainda nos separa dele. E essa é a nossa luta, essa é a nossa inconstância. Nós precisamos dia após dia lutar contra o pecado para que nós sim tenhamos o livre acesso ao Pai. Então, cara, essa é a inconstância antiga nossa, é o pecado. E é basicamente isso que tanto a transição quanto a mudança trazem. Porque por mais que a transição seja mais suave, pode-se dizer assim, ela sempre vai trazer novos desafios. E você tem que aceitar, cara, porque as coisas não vão continuar as mesmas para sempre. Não vão. E isso vem muito na minha cabeça, o texto de Ezequiel 47. Porque pode ser muito difícil, cara, lidar com uma transição assim ou com uma mudança. Pode ser muito difícil. Só que o texto de Ezequiel 47 vai falar, Ezequiel 47:1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Cara, esse texto ele me fez pensar muito, porque, como eu disse, é muito difícil ter uma transição. É muito difícil você transicionar, você mudar. E muitas vezes você passa até a ser meio solitário, até a ser meio sozinho, cara. E tipo, você precisa se apegar em Deus, sabe? Você precisa se empoderar do Espírito Santo. Porque depois que Jesus se batizou, a primeira coisa que aconteceu foi que ele, guiado pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto. Então, cara, é muito importante você mudar, você transicionar. E isso é outra coisa também. Porque o povo, quando foi atravessar o Jordão, mais pra frente ali, Josué 3, vai dizer que a arca atravessou o Jordão junto com o povo. Ou seja, eles transicionaram com a presença de Deus. E Jesus, após se batizar, após ter a mudança de tudo, do patamar espiritual, tudo, ele é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, cara, é o essencial para você passar uma mudança, uma transição, é se apegar na presença de Deus, é se apegar com o Espírito Santo. E, cara, isso vai falar muito mais de intimidade e paternidade do que necessariamente de divindade, de glória, sabe? Porque aqui, cara, vai dizer que a água fluía de um templo. O templo aqui pode ser dado como a majestade de Deus, a divindade, o reino de Deus. Ou se a gente for pegar lá junto com a visão, se a gente for comparar que é o mesmo rio lá de Apocalipse, que saía do trono de Deus, cara, quanto mais fundo você vai no rio, mais longe do trono você tá, ou seja, mais longe na majestade de Deus você tá. Só que você tá mais profundo no quê? Na paternidade de Deus. O que vai te manter firme nas transições e nas mudanças não é o quanto o seu rei cuida de você, mas é quanto seu pai te ama. O que vai te manter firme nas transições não é o quanto de bênçãos você pede para Deus,
mas sim o quanto de amor você ganha dele em troca. Porque assim, cara, é muito fácil você trocar de lugar e ser bem sucedido ali. Tudo começar a dar certo pra você e de fato você vai ser abençoado, cara. Só que vai ser a que custo? Porque na maioria das vezes, quando Deus te transiciona, quando Deus te muda de lugar, Ele te coloca num lugar totalmente diferente do que você está acostumado. Os israelitas saíram do Egito, onde eles eram escravos, e eles passaram 40 anos no deserto, porque eles perderam a visão, eles perderam a promessa de Deus, eles reclamaram, eles murmuravam, e o que aconteceu? Toda uma geração se perdeu no deserto, e a única que entrou foi a que nasceu no deserto. Então, cara, muitas vezes Deus vai te colocar em lugares que você não está acostumado, porque a geração que tomou Canaã foi a que cresceu no deserto, vendo os milagres, vendo o maná cair, vendo a coluna de fogo, mas eles ainda tiveram que lutar. Em compensação, Jesus viveu uma vida normal durante 30 anos, se batizou e foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus precisava passar por um processo. Mesmo que ele já fosse o processo em pessoa, né? Mas ele precisava passar por um processo. Porque, cara, vai ter transições em que você vai precisar lutar e tem transições que você vai precisar passar pelo deserto. Vai ter mudanças onde Deus vai te tirar da sua zona de conforto, do lugar que você está acostumado, para te colocar no deserto. Para ficar 40 dias com fome e com sede. E por aí vai, para ser tentado pelo diabo. Só que vai ter transições que Deus vai te tirar do lugar sem perspectiva, em que você está rodando em círculos, e vai te colocar num lugar onde você vai ter que dominar a terra, onde você vai ter que lutar por isso. Isso é o que acontece quando você transiciona e quando você muda. Só que, cara, o que vai te manter nessas transições, nessas mudanças, não são homens, não são cargos, não são bênçãos, não são bens. É só o Espírito Santo, cara. É só o Deus Pai que vai te manter nessas transições. Então é por isso, cara, que todas as vezes que você estiver passando, se você entende isso, que você está passando por um tempo de transição, por um tempo de mudança, cara, entenda que não é pra você, sei lá, ficar no raso. É pra você ir bem mais profundo. Não é pra você ficar no lugar onde dá pé pra você. Mas é para você ir justamente no lugar onde você sabe que você não consegue ficar ali sem afundar. Porque é ali que Deus vai estar. Porque quanto mais perto da paternidade de Deus, mais longe do trono dele nós estamos. Quanto mais perto da intimidade com Deus, mais longe nós estamos da majestade superficial dele, onde nós só queremos as bênçãos e as riquezas. Ou seja, quando Deus te coloca, te transiciona para um novo lugar, não é para que você fique apenas vendo o grande milagre que foi ele te colocar ali. Porque realmente, vai ter mudanças, cara, que ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Como, por exemplo, o próprio povo. O próprio povo de Israel ficaram 40 anos no deserto, voltaram e em Canaã tava todo mundo gigantão, cara. Tava todo mundo top, armado até os dentes, tudo. Ninguém acreditou que eles iriam conseguir, cara. E aquilo foi um grande milagre, eles conseguiram. Mas, sabe, Deus não te transiciona para que você fique apenas vendo o grande milagre que foi você estar ali. Mas sim para que você se aprofunde ainda mais na paternidade de Deus, que vai te dar maturidade espiritual. Porque, cara, isso é o que vai te manter. Se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar na presença, é o que vai te manter quando for se transicionar. Ou seja, toda transição e toda mudança que Deus te faz não é para que você fique focado apenas em como você chegou ali, ou então no que vai acontecer a partir do momento, mas sim para que você se aprofunde mais e mais na presença dele. Para que você esqueça de uma vez esse evangelho raso, onde você só se preocupa com as suas bênçãos e
com os seus bens e o que tudo dá certo para você, mas sim que você se aprofunde mais num lugar onde você não tem controle, onde você não tem pé, onde você não tem onde se apoiar. E o único jeito é entrar no rio de cabeça, cara. Então é isso. E a verdade, cara, é que uma das grandes inconstâncias que as transições têm nos dado é como nós estamos distraídos. Como nós estamos distraídos nos dias de hoje. Então, cara, eu acho que isso aqui vai até pro Instagram. As mudanças que Deus faz revelam as nossas inconstâncias. E uma das maiores inconstâncias, não só que a minha geração, como muitas pessoas têm enfrentado nos nossos dias, é que nós estamos muito distraídos, cara. Não existe como nós transicionarmos e nos aprofundarmos mais em Deus se nós estivermos distraídos com outras coisas. O povo no Egito, cara, eles não tinham mais o que fazer e para onde olhar a não ser para Deus. Deus era a única salvação deles, cara, porque eles não iriam, ou eles iriam morrer no deserto, ou eles iriam morrer para quem tivesse Canaã. Então eles tinham de qualquer jeito que se virar com Deus, cara. Jesus podia muito bem ter, depois que se batizado, cara, começasse a fazer os milagres a rodo ali no batismo mesmo. Ele poderia ter começado o ministério dele ali, mas não, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ou seja, ele tirou os olhos dele de todas as distrações que poderiam acontecer e ele foi pro deserto, passar pelo processo que é necessário. E não confunda perder a visão com passar pelo processo. Porque o deserto de Israel foi porque eles murmuraram e perderam a visão da promessa. O deserto de Jesus foi porque ele passou pelo processo para que tivesse a maturidade necessária para avançar. Ok? Então, cara, e é por esse motivo, é por essas mudanças, é por essas transições que revelam as nossas inconstâncias, é por essa inconstância maior que a nossa geração tem passado, que é a distração, que eu vou ficar um tempo sem Instagram, mais ou menos uns 40 dias por aí, sem Instagram, para realmente se focar mais em Deus, se aprofundar ainda mais. Então, cara, se você tá vendo isso no Instagram, clica no link da biografia aí, ou dos stories mesmo, e vem pro meu canal ver esse vídeo completo, porque eu falo bastante sobre isso e eu não vou sair daqui, eu só vou parar lá no Instagram. No canal eu vou continuar postando vídeos, ok? Então é isso, gente. Mudanças que revelam inconstâncias. Acho que não sei se o início ficou muito confuso, eu não sei. Isso é o preço de fazer um vídeo sem roteiro nenhum, mas os próximos não serão assim, espero eu. Se forem também, eu acho que rola, vai fluindo ao longo. O editor ajuda a gente na edição. Então, é isso, galera. Não me esqueci de vocês. Agora mesmo que eu vou dar uma parada no Instagram, vou focar mais aqui. E, bom, é isso. Lembre-se, toda transição não vem para que você se glorie nas bênçãos, mas se aprofunde na paternidade. Espero que isso tenha ajudado vocês. Deus abençoe. Compartilha para quem você acha que precisa ouvir isso. E é nóis, feroz. Falou!